Boa noite, irmãos. Existem muitas bênçãos do Senhor para aqueles que são seus filhos. São inúmeras as bênçãos que Deus nos proporciona por sermos servos dele. Mas uma delas, talvez uma das mais especiais, é saber que onde nós chegamos e encontramos uma igreja do Senhor, ali está a nossa família. Aqui está o nosso povo. Então essa é a última vez que eu irei falar para os irmãos desse final de semana, e eu não poderia deixar de falar sobre isso. Como eu fui bem acolhido nessa igreja. Muito obrigado a cada um de vocês, obrigado aos presbíteros dessa igreja, homens fiéis, homens crentes de verdade. Obrigado, pastor Renan. Depois de tanto tempo a gente poder se rever e passar o final de semana junto foi muito bom, com sua família, com Tatiane, com as meninas. Eu trago também o abraço da minha esposa, ela pediu para transmitir o abraço do pastor Renan para a família. Hoje à tarde eu conversei com ela. E para todos vocês, muito obrigado, irmãos. Em nome da Igreja do Alto Branco, eu agradeço pela bênção dos irmãos. Mais uma vez eu repetir, muito obrigado por aquilo que essa igreja fez durante esse ano, nos apoiando financeiramente, inclusive na plantação da congregação de João Pessoa. Deus os abençoe. Deus os abençoe muito. Foi uma bênção estar aqui com vocês. Então, é motivo de minha gratidão esse final de semana ao nosso Deus. Falei que nós iríamos tratar hoje sobre a suficiência das Escrituras e o culto. E eu queria usar um texto, Levítico capítulo 10, que para mim é um dos textos mais impactantes da Bíblia. Poucos textos me fazem tremer tanto quanto esse que nós vamos ler agora. Levítico 10, nós vamos ler do versículo 1 até o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, lavai a vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Então chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhe dissera. E Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Oremos. Ó Santíssimo Senhor, nos dê o privilégio de ouvirmos a Tua voz pela exposição desse texto, ó Deus. Nós precisamos de Ti. Nós suplicamos, Senhor, que nos fale ao coração essa noite, para que todo conceito equivocado a respeito do culto ao Senhor nos seja retirado, e no seu lugar seja colocada a revelação do Senhor, aquilo que o Senhor requer a respeito da adoração.
Ó Deus, nos abençoe nessa noite, nos encha do Teu Espírito. Clareia, Senhor Deus, a Tua santa lei nas nossas mentes e corações. E glorifique o nome do Senhor. É isso que nós te pedimos, em Cristo nosso Senhor. Amém. Com o passar do tempo, e quando nós somos levados a fazer a mesma coisa por um longo período de tempo, é natural que façamos sem pensar, sem raciocinar exatamente naquilo que estamos fazendo. Por exemplo, aqueles que começam a aprender a dirigir devem lembrar de como foi difícil, porque é tanta coisa para fazer. Você tem um volante, você tem que passar marcha, você tem que olhar para a esquerda, para a direita. São muitas funções que o carro tem. E existe um dos vícios de quem está aprendendo a dirigir, que é quando vai trocar de marcha, tem que olhar para saber se a marcha está ali ou não. Porque você está aprendendo ainda. Então você raciocina em cada movimento que está lhe levando a fazer o carro andar. Você pensa muito para fazer cada um daqueles passos que fazem o carro andar e prosseguir na rua. Só que quando vai passando o tempo, 1 ano, 2 anos, que você está dirigindo, você começa a fazer as coisas no automático. Agora você já está conversando, até por imprudência nossa, a gente usa celular e dirige ao mesmo tempo. Isso seria impossível quando você estava aprendendo. Mas agora você faz sem pensar. Você está fazendo no automático. Você não raciocina naquilo que você faz. E talvez se alguém lhe perguntar por que você faz cada coisa daquela forma, você não sabe explicar. Você sabe que funciona e o carro anda, mas você não sabe explicar o porquê. Isso não é um problema para a tua vida se você não sabe explicar cada função de cada instrumento ali do carro. Mas se você leva esse pensamento para a sua vida espiritual, você vai ter sérios problemas. Se você vem para o culto e não sabe o que está fazendo aqui, você terá sérios problemas. Você já parou para pensar por que o culto é dessa forma? Por que a ceia do Senhor não é no começo, mas é depois da pregação? Aliás, por que tem ceia do Senhor? Porque tem batismo. Porque nós devemos orar em tais e tais pontos do culto. Porque isso é assim, porque cada coisa está sendo feita dessa maneira. Você precisava saber exatamente o que você está fazendo aqui. Porque Deus requer de você um culto racional. Você não pode vir para cá e fazer, por conta de 10, 20 anos de igreja, fazer as coisas no automático. Você precisa saber o que está fazendo. Isso, inclusive, vai lhe privar de cair em muitos erros. Isso vai ser uma defesa para não cair nos erros do mundo evangelical da nossa época. Porque os irmãos devem ter percebido que esta igreja não é igual a outras igrejas desta cidade, ainda que eu não as conheça. Mas eu tenho certeza que o culto dessa igreja não é igual de outras igrejas. E que os irmãos estão aqui porque viram que aqui há uma seriedade a respeito da liturgia, um cuidado, um zelo pastoral com este púlpito. E perceberam isso. Então, se existem cultos tão distintos desse, onde em igrejas pentecostais as pessoas estão agora rodopiando no meio do culto, outros estão falando em línguas, e o outro está falando a palavra de Deus enquanto um fala em língua. Como é que isso pode ser comparado ao que vocês estão fazendo aqui? Deus deixou o seu povo solto assim? Quer dizer que, em relação a casamento, a palavra de Deus determina exatamente o que devemos fazer no casamento. Papéis de homem e papéis de mulher.
Quer dizer que no trabalho o Senhor nos deu instruções a respeito de como trabalhar para a glória de Deus. E no culto, justamente no culto, Ele deixou cada um fazer o que quer. Por que as igrejas foram parar nessa loucura que nós vemos hoje? Eu preciso levar vocês um pouco para o século XVI, na Reforma Protestante. Porque da Reforma não saiu um pensamento único. Não havia unanimidade entre os reformados, especialmente entre Calvino e Lutero, quando o assunto era culto. Lutero defendia algo chamado princípio normativo de culto. O que é isso? No princípio normativo de culto, aquilo que não foi proibido, dizia Lutero, está imediatamente permitido. Então, não há uma instrução clara na Bíblia, não danceis no culto. Então, pode dançar. Não existe uma clara proibição, não façais teatro no culto. Então, pode fazer. Esse é o princípio normativo do culto, pelo qual 90% das igrejas evangélicas se baseiam. Estou sendo bondoso no percentual. Mas os evangélicos como um todo se baseiam no princípio normativo do culto. O que não foi proibido é permitido. João Calvino não pensava assim. Ele, assim como a Escritura, defendia o princípio regulador do culto. O que é o princípio regulador do culto? Nós só fazemos no culto aquilo que a Bíblia ordena. Então, o que a Bíblia não ordena está imediatamente proibido. Para o princípio normativo, o que não está proibido é permitido. Para nós, o que não está ordenado é proibido. Então é por isso que nós não temos elementos além daqueles que estão prescritos na palavra. É por isso que nós respeitamos o que diz a nossa confissão de fé. Quando no capítulo que vai falar a respeito do culto, delimita exatamente quais são os elementos de culto. Você tem oração, você tem leitura da palavra, você tem cântico dos salmos, você tem ceia do Senhor, batismo, jejuns e votos solenes. São estes os elementos do culto. Nos resta saber se nós estamos corretos ou não em pensar dessa forma, à luz da palavra de Deus. Será que a Bíblia ela segue o princípio normativo ou o princípio regulador do culto? Para isso eu queria trazer aqui a história de dois irmãos nossos, Nadab e Abiú. Dois pastores recém-formados. Eu poderia começar a história dizendo o seguinte: eram dois jovens que acabaram de sair do seminário, que deram uma grande alegria ao seu pai, Arão. Passaram por todo o processo do seminário. Se fosse hoje, eles teriam passado 4 anos no seminário. Depois no presbitério, foram sabatinados, entregaram todos os seus trabalhos, aprovados e ordenados. O capítulo 10 é justamente o primeiro culto que esses homens vão ministrar. Porque até aqui eles estavam sendo preparados. O livro de Levítico, do capítulo 1 até o capítulo 7, são as instruções do Senhor a respeito dos sacrifícios. Como os sacerdotes deveriam tratar do sangue, do alimento, do fogo, os elementos de culto, como eles deveriam ser tratados à luz da palavra de Deus. São as ordens a respeito do culto, do sistema sacrificial. Se você voltar comigo, até o capítulo 7 é assim, mas no capítulo 8, especificamente, você tem a consagração de Arão e dos seus filhos. Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Vocês vão perceber que sempre na Bíblia é dada a lista dessa forma: Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. São 4 filhos,
mas são divididos em 2 grupos. Ao passar da exposição, os irmãos vão entender porque a Bíblia trata dessa maneira. O capítulo 10, o capítulo 8 é a consagração, o capítulo 9 é o primeiro sacrifício que eles vão oferecer ao Senhor, e o capítulo 10 o primeiro culto. Mas o capítulo 10 ele marca também uma profunda quebra no fluxo normal do texto. Porque até aqui, se você verificar comigo, capítulo 8, verso 4, algo era sempre repetido. Veja, verso 4. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação reuniu-se à porta da tenda da congregação. Verso 5. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Agora capítulo 9, verso 7. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e faze a expiação por eles, como ordenou o Senhor. Mais uma vez agora no verso 10, mas a gordura e os rins e o redenho do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara. Último versículo, verso 21 do capítulo 9, mas os peitos e a espádua direita Arão ofereceu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. É uma insistência do narrador. E ele fez como foi ordenado. Então fez como foi ordenado. Do capítulo 1 até o 7 são as ordenanças. Do capítulo 8 ao 9 é o cumprimento da ordem. Ele fez como Deus ordenou. E tudo ia muito bem. Até que Matthew Henry, quando comenta esse texto, ele faz a comparação entre essa ruptura do capítulo 9 e o capítulo 10 de Levítico com a história do bezerro de ouro. Porque é exatamente a mesma estrutura lá de Êxodo. Os capítulos anteriores ao capítulo 32, você percebe uma insistência mais uma vez de Moisés, e fez como ordenar, até chegar no capítulo 32, quando eles passam a fazer um bezerro de ouro, o que Deus não ordenou. E aí você vai conhecer agora o que Deus pensa a respeito do culto. Quando alguém faz algo no culto que não foi ordenado. Até aqui eles tinham comunhão com Deus, porque eles faziam conforme ordenado. Veja agora o capítulo 10, verso 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, que não lhes ordenaram. Você percebe o detalhe? O narrador vinha trazendo o leitor sempre a essa perspectiva. Fez como ordenou, fez como foi ordenado, até que fez aquilo que Deus não ordenou. Aonde? No culto. 2 jovens pastores, orgulho da família, no primeiro culto, quebraram a lei de Deus. Mas afinal, qual foi o grande absurdo que Nadab e Abiú cometeram aqui no culto? O que foi que eles fizeram de tão mal para passar por essa situação que está descrita aqui no capítulo 10? Observe, o texto diz: puseram neles fogo, trouxeram um incensário e puseram neles fogo. O detalhe é, primeiro, se você voltar comigo para o capítulo 9, verso 23, o texto diz assim: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoavam o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. O turno dos sacerdotes era de Moisés e Arão.
Então, em primeiro lugar, eles quebraram o turno de trabalho. Não era o turno de trabalho deles. Mas Deus nem menciona isso. Fica claro por conta do texto, mas Deus não menciona isso. O que é que Deus menciona? Eles trouxeram um incensário e puseram fogo, aí ele classifica o tipo de fogo. Fogo estranho. Isso porque, se você observar comigo, mais uma vez no capítulo 9, o fogo não é problema. O fogo é, inclusive, elemento de culto. Verso 21, mas os peitos e a espada à direita Arão ofereceu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés lhe tinha ordenado. Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que, vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Você percebe, o último versículo do capítulo 9 traz o fogo como elemento. E o final é o povo jubilando de alegria. E o primeiro versículo do capítulo seguinte fala sobre fogo, mas o final são os pastores sendo fulminados diante do Senhor. Espera aí, Deus quer que traga fogo ou Deus não quer que traga fogo? Aí vem os detalhes do texto. Qual a diferença do fogo do capítulo 9 para o fogo do capítulo 10? No capítulo 9, que nós acabamos de ler, os sacerdotes fizeram exatamente o que Deus ordenou. Eles tomaram os animais, separaram cada um dos animais, as partes dos animais, colocaram sobre o altar. E observe, eles não puseram fogo no altar. Porque não era trabalho do sacerdote pôr fogo no altar. Era trabalho do sacerdote entregar a oferta. De onde vinha o fogo? Verso 24 do capítulo 9. Porque o fogo saiu de diante do Senhor. Não é trabalho do sacerdote trazer o fogo, mas o fogo provém de Deus. Ah, se os irmãos pentecostais aprendessem isso. Não é o pastor da igreja que vai produzir fogo na igreja, aquecimento espiritual, coisa dessa natureza. Não pode ser produzido pela mão humana, porque não depende de nós. É impossível um pastor fazer isso. Mas o fogo desce de diante do Senhor. Que imagem é essa? O cordeiro foi posto em cima do altar. Ou seja, os adoradores trouxeram o cordeiro, cada um pela sua própria casa. Antes disso, eles impunham, como está lá em Levítico 1, cada chefe de família impunha a mão sobre o cordeiro da sua casa, ele era levado lá para dentro do sacrifício, e descia o fogo de Deus e consumia completamente aquela oferta. O fogo que consumia a oferta pelo meu pecado. O que é que Nadab e Abiú pensaram? Ora, se aconteceu uma vez vindo do céu, qual é o problema de nós mesmos levarmos o nosso próprio fogo? Qual é o problema? Porque você pode ler Levítico de trás para frente, não tem um versículo que diga assim: é proibido levar fogo para o altar. Sabe qual era o princípio que Nadab e Abiú utilizaram para o culto? Eles eram adeptos do princípio normativo. Você viu o que é que deu? Deus não é adepto do princípio normativo de culto. Ele ordenou o princípio regulador do culto.
Se você for comigo para Deuteronômio capítulo 4. O texto diz assim, verso 1: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor teu Deus te dá a vossos pais. Não acrescenteis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Capítulo 4 começa assim. Olhe para a sua Bíblia o que é que vem no capítulo 5. O decálogo. Não ponha uma vírgula a mais no que eu mandar. Não acrescente nem diminua. Agora vá comigo para o último livro da Escritura, Apocalipse, capítulo 22, e os últimos versículos do capítulo 22. Verso 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Veja, o modo de ler esse texto não é pensando neste livro Apocalipse. Porque Apocalipse está dentro de um testamento que está dentro de uma Bíblia. Este livro é a Escritura. Verso 19: E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Quem dá a garantia que isso vai acontecer? Verso 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Deus não é adepto do princípio normativo do culto. Foi Ele quem ordenou o princípio regulador do culto. Infelizmente, lá em Levítico 10, voltando lá para o texto de Levítico 10, Nadab e Abiú, eles se apegaram ao princípio normativo e morreram. O que eles fizeram? Trouxeram um fogo estranho que Deus não lhes ordenara. O que é que acontece hoje com a igreja brasileira? Quando você começa a conversar com alguém a respeito do culto, rapidamente os irmãos dizem: não, mas isso aqui é a forma que nós temos de adorar. É a forma. Isso é meu jeito de adorar. Eu respeito o jeito de vocês, mas este é o meu jeito de adorar. Eles não se perguntam o que é que Deus pensa a respeito do jeito da adoração. Porque se você olhar no próprio decálogo, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O escopo desse mandamento é muito claro. É o objeto da adoração, o verdadeiro Deus. Mas no segundo mandamento, não é mais o objeto da adoração. O segundo mandamento trata sobre a forma da adoração, o modo de adorar. Não farás para ti imagem de escultura. Jesus Cristo interpreta isso muito bem lá em João capítulo 4, conversando com a mulher samaritana. Ele diz: porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem como Ele é, em espírito e em verdade. Então, por que o segundo mandamento diz que eu não posso fazer imagem de escultura? Por uma coisa óbvia, porque o primeiro mandamento diz que Ele é espírito. O objeto da nossa adoração é espírito, não tem corpo. Então não posso fazer imagem. Então dá para perceber que Deus se preocupa sim com o modo da adoração. Não faça para você imagem de escultura.
é proibido, porque Deus se preocupa com a forma da adoração. Aí alguém vai dizer, mas a minha intenção... Por favor, alguém desconfia que a intenção de Nadab e Abiú era verdadeira? Alguém desconfia que esses dois homens não estavam tentando fazer aquilo que era bom? Mas até os ímpios sabem que de boas intenções é o inferno que está cheio, não é o céu. Sabe o que é boa intenção segundo o argumento bíblico? Boa intenção é a disposição correta do coração submissa à palavra. Isso é boa intenção. A boa intenção que Deus quer, sua, é se a tua vontade estiver submissa à palavra de Deus, à lei do Senhor. Então Ele vai receber tuas boas intenções. O nosso culto não é recebido por boas intenções, mas se elas estão submetidas à lei de Deus. Porque eu não tenho dúvida que a senhorinha que sai de casa, anda quilômetros a pé para ir para uma missa, para se ajoelhar diante de um santo, eu não tenho como achar que essa mulher não é uma mulher sincera. Mas ela vai com sinceridade e tudo para o inferno, se ela não se arrepender. Deus não quer sinceridade simplesmente, Ele quer sinceridade submissa à palavra dEle. O texto diz no verso 2, então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Eles levaram o fogo deles, tentando dar uma animada no culto. Na verdade, nós queremos aqui fazer o culto mais relevante, um culto mais contemporâneo, como tem lá nos Estados Unidos. Você separa o culto tradicional é de tal hora e o culto contemporâneo é de tal hora. Porque você quer pegar todo mundo. Algumas pessoas já não aguentam mais esse tipo de culto, então a gente vai para outro. Porque é a forma. Então o Senhor fez descer fogo do céu e consumiu Nadab e Abiú. Aqui mais uma comparação com o capítulo 9, porque no capítulo 9 também desceu fogo do céu. Veja a diferença. Verso 24. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Das duas, uma. Quando você se apresenta para cultuar o Senhor, ou você vem com um cordeiro conforme ordenado, e se apresenta diante do Senhor com um cordeiro, esperando que desça fogo do céu e consuma o cordeiro, ou então você vem com suas preferências e sinceridades e boas intenções, e é você que será consumida. Uma coisa fica clara: ninguém pode cultuar sem Cristo. Você percebe isso? O cordeiro foi morto no capítulo 9. Então eles estão aptos a entrar na presença de Deus. Que loucura alguém se apresentar para adorar o Senhor sem que, primeiro, o cordeiro seja oferecido. Porque ou você terá o cordeiro morto pela sua casa, ou você será oferta para si. A igreja evangélica peca de muitas formas. E nós temos um pecado chamado pecado federativo, porque nós estamos dentro de uma denominação que também faz isso. Inventam, pensam em muitas coisas que podem colocar no culto. Diz, não tem problema nenhum.
Qual é o problema de um domingo? Um domingo só, pastor. Em vez de a gente ter a pregação, a gente vai ter um vídeo, ou uma apresentação das crianças, ou um solo de guitarra, ou, quem sabe, nós podemos passar um tempo em comunhão. Qual é o problema disso? Não foi ordenado. Esse é o problema. Esse é o problema. E aí, seguindo nessas tentativas de ser relevante à luz do que a nossa sociedade pensa, criou-se até uma tradição, não sei se aqui é assim, mas lá no Nordeste isso acontece muito. O culto da manhã é o culto doutrinário. Então, pastor, se o senhor quiser apresentar doutrina é pela manhã, porque à noite o culto é um culto evangelístico. O que é isso? O que é um culto evangelístico na prática? É o culto onde não vai se falar de pecado. Não vai haver confrontação, porque é o culto onde os visitantes estarão na igreja. E nós precisamos acolher bem os visitantes. Você nos visita hoje à noite, seja muitíssimo bem-vindo. É uma bênção ter você aqui. Mas se você não apresentar o Cordeiro, em nome de quem você veio cultuar a Deus? Se você não tem Cristo e se apresentou nesse lugar, você arrumou um problema sério. Porque se Cristo não é teu Redentor, se Ele não é oferta por ti, pela tua casa, você será a sua própria oferta. Arrependa-se dos seus pecados, volte-se ao Senhor e tenha Cristo como teu Redentor. É assim que nós devemos receber bem os nossos visitantes, apresentando Cristo, a única esperança para o pecador. Isso é receber bem o visitante. Não dar tapinha nas costas e mandar ele anotar ali o nome dele para ligar na semana que vem e receber bem. Não toque nem no nome de pecado aqui, pastor. Eu vi isso em Campina Grande, uma grande igreja de Campina Grande, um pastor constrangido, porque o presbítero disse isso categoricamente na reunião do conselho. Pastor, nós passamos a semana inteira cansados. Só tem problema a semana todinha, os visitantes também. E no domingo nós estamos esperando uma palavra de esperança e o senhor vem falar de pecado. Por favor, pastor. Que absurdo, não é um pastor que vai pregar contra o pecado. Realmente é um pastor que não sabe o que está fazendo. Verso 3. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Que situação difícil. O sujeito perdeu os 2 filhos. Ele tinha 4, agora ele só tem 2. Em quais circunstâncias? No culto. Primeiro culto que os filhos foram ministrar, eles foram consumidos. Aí agora vem Moisés e vai dar a notícia. A notícia é essa aqui. Isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Quer dizer, se alguém esperava Moisés dizer assim, consolando: olhe, tenha paciência, olha, Deus vai lhe dar outro filho. Moisés não disse nada disso. Ele disse: Deus será glorificado em todos que se cheguem a Ele. Ele será santificado. Mas como assim? Santificado
glorificado na morte de 2 irmãos? Como é que pode uma coisa dessa? Que glória Deus tem nisso. Vou citar Henry novamente porque é meu comentarista favorito. Ele diz, porque se Deus não for glorificado por nós, certamente Ele será glorificado em nós, ou sobre nós. Ou você glorifica a Deus cumprindo tudo como foi ordenado, entregando um culto a Ele em Cristo, no sacrifício de Cristo, com os elementos que nos foram ordenados, conforme o Senhor nos entregou, ou Deus vai ser glorificado também quando você for punido pela sua rebeldia, mas Deus sempre é glorificado. Veja, Deus não tem prazer em lançar alguém no inferno, isso precisa ficar muito claro. E em teologia, os detalhes são muito importantes. Quando Deus coloca alguém no inferno, quando Ele julga e lança no inferno, Ele não tem prazer nisso. O prazer dele é na salvação. Mas Ele é justo, o juiz. E Ele cumpre exatamente o que está escrito. Então, quando alguém vai para o inferno, não há prazer no Senhor, mas há glória. Deus é glorificado na justiça sendo executada. Qual é a glória de Deus no inferno? Porque os que estão ali estão pagando exatamente porque se levantaram contra Deus e não tiveram redentor. É isso que eles estão fazendo lá, dando glória a Deus pela satisfação da justiça. E nós cristãos, vivendo uma vida, buscando ter uma vida reta, buscando cultuar o Senhor como Ele nos ensinou, iremos para o céu glorificar a Deus também pela satisfação da justiça dEle. Não em nós, mas em Cristo. É por isso que nós dizemos que estamos em Cristo, que é uma união tão mística, tão forte entre nós e o Senhor, que é como se fosse uma coisa só. Em Cristo não há confusão, mas eu estou em Cristo, nos méritos dEle. Qual é a reação de Arão? Observe, final do verso 3. Porém, Arão calou-se. O texto original diz, é como se Arão tivesse cessado. O coração dele ficou quieto. Ele ficou quieto. Que situação para um pai que perdeu os filhos e agora a notícia é: Deus foi glorificado na disciplina dos teus filhos. Você percebe isso? Arão ouviu e se calou. Um dia nós fomos passar por um processo de disciplina de uma jovem lá da igreja, a família toda é da igreja. E o caso foi trazido pelos pais, ou seja, não tinha discussão nenhuma, o pecado tinha sido descoberto pelos pais. E o conselho começou a tratar, e quando foi anunciar a disciplina para os pais se revoltaram. E aí foi preciso levar tempo para explicar a necessidade de ser daquela forma. Eles pensaram em sair da igreja. Arão não pensou em sair da igreja. Arão não se revoltou contra Deus nem contra Moisés. Arão simplesmente se calou. Porque para esse pai é melhor a disciplina dos meus filhos, para que possa haver paz com Deus, verdadeira paz com Deus, do que maquiar uma falsa paz na minha casa. É melhor ver meu filho disciplinado,
o que é uma vergonha, o que é triste. Mas é melhor que seja assim, para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja santificado, do que eu ver meu filho se perdendo no engano. Você percebe como há uma ligação entre o culto e o zelo pelo culto com a disciplina? Como nós dizemos que essas são marcas não essenciais para que nós definamos o que é igreja, mas para o bem-estar da igreja? Porque é impossível que uma igreja que tenha um culto longe da palavra tenha exercício correto da disciplina. A disciplina, ela depende do púlpito. Agora, também não é possível que a igreja tenha um púlpito fiel e não exerça a disciplina. É preciso que os irmãos aprendam que, mesmo que alguém da nossa casa precise ser disciplinado, e você pode ser amigo do pastor, amigo dos presbíteros, e naturalmente, assim que a gente pensa, como é que o pastor faz um negócio desse? Como é que os presbíteros fazem um negócio desse? Meu filho, não. Ora, mas isso é uma bênção para a tua casa. Arão ouviu e se calou, porque disse: o nome de Deus está sendo glorificado. A igreja está sendo purificada por meio da disciplina. Se é para a glória de Deus, se é para a santificação do nome de Deus, nós nos calamos, irmãos. O momento de disciplina, de anúncio da disciplina na igreja é terrível. Os irmãos já devem ter passado isso por aqui. Mas não é hora de terminar o culto e ficar as pessoas pelos cantos da igreja conversando sobre aquele assunto. Arão ouviu e se calou. Sabe por que a disciplina é pública? Tem uma expressãozinha na Escritura: para que vejam e temam. Não é para que vejam e saiam falando, fofocando lá fora, porque fofoca também é digno de disciplina. É para que vejam e temam. Para que o nome de Cristo seja preservado, para o bem do faltoso, para a glória de Deus, para que vejam e temam. Porém, Arão calou-se. E Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai e lavai as vossas mãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhe dissera. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Quem foi que acendeu o incêndio? O Senhor acendeu. Um detalhe aqui do texto, não sei se você prestou atenção, é que no verso 5, depois do fogo de Deus ter descido sobre Nadab e Abiú, os irmãos vão levar os corpos. E eles vão levar segurando o quê? As túnicas. Como é que pode? Eles foram consumidos pelo fogo e as roupas não queimaram? Nós não sabemos se é um fogo literal. Provavelmente não. Muito provavelmente é o mesmo fogo que desceu lá em Atos 5, sobre Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo de Deus e foram fulminados no culto. Ou seja, para aqueles que acham que as coisas mudaram no Novo Testamento, as pessoas dizem assim: mas pastor, o senhor está citando o texto do Antigo Testamento. Então Deus não faz mais assim hoje.
Será? Vá perguntar lá em Atos 5, Ananias e Safira. Eles mentiram ao Senhor e foram fulminados. Aqui eles foram carregados para fora do arraial. O último detalhe aqui, antes de irmos para as aplicações finais. A última maldição sobre esses dois homens. Números capítulo 3. Verso 4. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor, no deserto de Sinai. Veja agora. E não tiveram filhos. Nadab e Abiú é uma oração. Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram no deserto do Sinai e não tiveram filhos. Qual a ligação que há entre o pecado de Nadab e Abiú e agora o narrador trazendo de volta a memória dos irmãos que estão entrando na terra da promessa em Números, o fato deles não terem filhos? Que ligação há entre uma coisa e outra? Volte comigo para Êxodo capítulo 20, por favor. Segundo mandamento, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me, na sua Bíblia provavelmente tem aborrecem, que tem odeia, porque é exatamente a expressão que está lá no original. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. O segundo mandamento fala a respeito do culto. Ele está dizendo, não façam imagem de escultura, nem coisa semelhante do que há em cima no céu, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Por quê? Porque eu sou Deus zeloso. Eu sou ciumento, eu não admito dividir a minha glória com ninguém. Vocês devem me cultuar exatamente como está prescrito. Sabe por quê? Porque se vocês desobedecerem, eu vou enviar uma maldição sobre vocês e sobre as gerações depois de vocês. Porque vocês me odeiam. Quebrar o princípio regulador no culto não é uma bobagem de pessoas que não conhecem bem a teologia reformada. Quebrar o princípio regulador do culto é trazer maldição, não só para a tua vida, mas para a vida dos teus filhos e dos teus netos. Você entende porque Nadab e Abiú não tiveram filhos? Para que isso ficasse claro. Há uma maldição sobre a nossa casa se não cuidamos do culto. Agora, você tem dúvida a esse respeito? Tem dúvida que isso ainda está em vigor? Abra o último texto comigo, por favor. Hebreus capítulo 12. Finalzinho de Hebreus 12. O capítulo 12 da carta aos Hebreus faz uma comparação entre Sião e Sinai. Sinai, onde a lei foi dada, e Sião, o monte do Senhor na nova aliança.
Ou seja, Antigo e Novo Testamento. Ele vai construindo o pensamento para que o leitor entenda que o que foi dado no Sinai não foi completamente deixado de lado, mas ele ganha uma nova administração na nova aliança, à luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o final da argumentação é, verso 27. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, abaláveis, como deve estar na revista atualizada, como coisas feitas, para que as imóveis ou inabaláveis permaneçam. Ou seja, existem princípios que são imóveis. Os mandamentos não mudam, mas a administração de outros princípios são móveis. Você não tem mais o sistema sacrificial como lá em Levítico, mas você tem ainda o sacrifício do Cordeiro em Cristo Jesus. O que era abalável? A necessidade de trazer para o culto um carneiro. O que é inabalável? Ninguém pode se chegar ao culto ao Senhor sem o Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Aí ele continua, verso 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. Qual é o princípio do culto? É um serviço. Existem coisas no culto da antiga aliança que eram abaláveis, ficaram lá, mas vários princípios continuam. Você não se chega sem Cristo, mas somente com a morte do Cordeiro, como era na antiga aliança. Lá na antiga aliança você tinha oração, você tinha leitura da palavra, tudo isso nós temos também na nova aliança, porque é inabalável. Então, segundo esses princípios inabaláveis, sirvamos a Deus. Como? Final do verso 28. Com reverência e santo temor. Comparação. Do mesmo jeito que tinha reverência e santo temor, lá no Antigo Testamento, tem que ter agora na nova aliança. Por quê? Último versículo. Porque o nosso Deus não era, é fogo consumidor. De onde é que o autor da carta aos Hebreus, ele está escrevendo aqui aos judeus que haviam se convertido. Então ele está trazendo todo o conhecimento que esses homens tinham do Antigo Testamento. Foi buscar essa expressão, fogo consumidor. Levítico, capítulo 10. Então, o Deus que fulminava as pessoas na antiga aliança é o mesmo fogo consumidor de hoje. Aí você pode se perguntar, mas pastor, então por que as pessoas não estão sendo consumidas se fazem tantas aberrações assim? Você lembra que o fogo não era um fogo que queimava a roupa, mas que destruía a família? Você quer ver o fogo de Deus hoje? Preste atenção em como essas pessoas que vivem nesse tipo de culto, como é que estão a família deles. Você quer fogo pior do que esse? Filhos longe do Evangelho, casamentos destruídos, eles não têm a quem recorrer, porque os pastores só pensam em dinheiro. E o pior, vivem no auto-engano, porque é até difícil de você evangelizar uma pessoa que está nessa situação, porque quando você vai falar, ela diz, eu sou crente já. Na verdade, muitas vezes não é. Onde está o fogo de Deus? Olhe para a casa dessas pessoas que abandonaram o culto bíblico, reformado, ordenado pelo Senhor, e veja como é que estão as suas famílias. Deus
nunca nos ordenou o princípio normativo. O Senhor requer de nós o princípio regulador do culto. O que foi ordenado deve ser feito. E o que não foi ordenado está imediatamente proibido. Deus seja louvado, porque essa congregação só coloca no culto o que Deus ordenou. Amém.